Glória a Deus, boa noite, querido, tudo certinho com vocês? Espero encontrar vocês bem. Estamos aqui em mais uma noite, mais uma terça-feira maravilhosa, e o melhor está na presença de vocês, né? Nossos convidados, na presença também do Tiago. Obrigado, Tiago, né? Por ter aceitado o convite. E hoje, como sempre, nós temos uma conversa, um bate-papo, que vai render muita conversa boa, né, Tiago? Com certeza, tema bem interessante. Bem relevante, né? E pessoal, então o tema para a gente então adentrar, né, na nossa conversa, o tema é livre das expectativas dos outros. Esse é o rumo então da conversa dessa noite, né, Tiago? Exatamente. Boa noite, né? Uma alegria, um privilégio poder estar aqui. E é um tema bem relevante, bem importante. Eu diria que ele é importante para nós. Verdade. Para nós enquanto filhos de Deus, mas em geral ele é um tema que impacta pra caramba na nossa sociedade, nós como seres humanos. Bem isso mesmo. E a gente sabe quantas pessoas estão presas, né, Tiago? Exatamente. Esperando algo dos outros, né? Esperando que o outro traga aquilo que de repente a pessoa está precisando no seu interior, e acaba havendo a frustração, né? Exatamente. A gente acaba vivendo, às vezes, que nem piolho, né, pela cabeça dos outros, né? Bem isso mesmo. E essa questão de você ter expectativa nos outros, você acaba tentando viver, imaginando o que o outro espera de você. Exatamente. E hoje a gente vê muitas pessoas por aí depressivas, frustradas, tristes, não porque ela não conseguiu alcançar algo que ela queria na vida, mas porque ela se percebe abaixo do que ela imagina que os outros esperam dela. Bem isso mesmo. As pessoas acabam camuflando o seu potencial muitas vezes, né? Esperando aquilo que o outro pensa dela. Exatamente. Né? Eu não consegui corresponder àquilo que o marido ou a esposa esperava de mim, ou meus pais tinham um sonho para mim, eu não consegui alcançar. Exatamente. Enfim, aí a gente pode colocar tantas figuras aí, né? Exatamente. Porque o mais engraçado, né, Tiago, é que esse tema, ele está relacionado a vários fatores, né? Âmbito familiar, relacionamento, Sim. Trabalho, igreja, né? Com certeza. É uma série de fatores em que as pessoas mundialmente estão, claro que, né, uma determinada quantidade de pessoas estão sempre esperando algo das outras pessoas, né? Sim. A gente tem os dois lados, né? É a questão da gente tentar viver a expectativa do outro para nós, e a mesma coisa da gente tentar também ter expectativa no outro. Exatamente. Então, da mesma forma como a gente sofre por achar que não corresponde à expectativa de alguém, às vezes pela maneira como a gente fala, como a gente coloca as coisas, às vezes a gente também está colocando um alvo para alguém. Exato. Que não é o alvo dela. Exatamente. Às vezes não é nem para isso que ela nasceu, não é esse o dom, não é esse o chamado, não é nisso que ela se realiza, mas a gente acaba colocando. E é bom para a gente ter cuidado também enquanto pais. Verdade. Para a gente não colocar um alvo para os filhos. Para não, daqui a pouco, fazer eles se sentirem frustrados porque não estão correspondendo à expectativa do pai e da mãe. É isso aí. Então, para a gente não gerar um sofrimento no outro, que a gente também não gostou de passar muitas vezes, né? Exatamente. Se torna uma briga interior, né? Exato. A pessoa não começa mais a viver aquilo que ela precisa viver, e como a gente comentou, acabam vivendo as coisas dos outros, né? Exatamente. O que os outros esperam dela, né? Isso, eu tento satisfazer a expectativa do outro, né? E aí eu me frustro a outra pessoa. Exatamente. Não tem como eu funcionar naquilo para qual eu não fui criado, aquilo que eu não tenho uma aptidão. Então, a mesma coisa que eu tentar colocar o motorzinho do ventilador ali a puxar meu carro. Exato. Não funciona. E se eu tentar também ligar o ventilador no motor do meu carro, eu vou destruir com tudo, porque a estrutura dele não é para isso. Então, a gente também, cada um de nós tem uma estrutura, tem um dom, tem uma forma de viver, tem uma maneira como Deus nos criou, tem detalhes Exatamente. no nosso ser, no nosso DNA, que não adianta a gente tentar satisfazer uma expectativa fora disso. Não tem como, a gente vai viver frustrado, porque a gente não foi feito para isso. Exatamente. E primeira coisa, a gente não foi feito para agradar os outros. É isso aí. É essa que é a verdade nua e crua. Bem direto, a gente não foi feito para agradar os outros. É isso mesmo. Eu diria que é inevitável desagradar alguém. Você vai desagradar muitas pessoas. Exatamente. E se a gente medir a nossa vida pelo quanto a gente agrada o outro,
cara, a gente vai viver sempre frustrado. Bem isso mesmo. Porque esse é um termômetro errado. Ver se eu estou agradando os outros, então está tudo certo. Não. Você vai acabar se esforçando, se tornando, tentando ser alguém que você não é, Isso mesmo. para tentar atender aquilo que o outro espera, e às vezes uma expectativa que você mesmo criou no outro. Isso aí. Você vendeu uma imagem para alguém, a pessoa comprou, e agora você não quer frustrar aquilo ali. Então, como essa questão de entender a verdade, a essência, ela é importante, para que eu acabe não gerando algo superficial, falso, nos meus relacionamentos. Exatamente. É porque a palavra de Deus é a verdade, né? Exato. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como é que a gente quer mudança se a gente não quer escutar a verdade? Bem Né? isso. Então, a Exatamente. mudança ela precisa vir, mas a partir do momento que você está livre e compreensível com a verdade que é Cristo. Com né? certeza. E a graça ela nos mostra isso. Mostra, é graça e verdade, né? Pessoal, a gente estava até comentando, eu e o Thiago, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, que realmente, as pessoas, uma das coisas que a graça faz, quando a gente é revelado com a graça, é tirar a expectativa dos outros. Né? Exatamente. A gente começa a ter um foco somente em Cristo. Né? É Ele que é proveniente da nossa expectativa. E a gente tem uma mania, muitas vezes, de ficar dando explicação. Aí a gente evolui um pouquinho. Não, eu não satisfaço a expectativa dos outros, mas eu fico explicando. Exato. Não, mas eu não fiz, mas é porque, sabe, a gente fica tentando dar a explicação. E a gente pega bem um exemplo que para nós é sempre o melhor exemplo. Pegar o exemplo de Jesus, de Cristo enquanto na Terra. Os religiosos tinham uma expectativa totalmente diferente dele. Exatamente. Esperavam dele um libertador forte, no sentido de até militar, vamos dizer assim. Isso. Que alguém chegaria e destruiria o Império Romano, que, enfim, que seria um herói como no passado. Que viria um Sansão da vida, que viria um rei Davi conquistador. Então, eles tinham uma expectativa em Jesus diferente do que de fato ele era. Exatamente. E os seus discípulos, por um determinado momento, também esperavam isso. As pessoas esperavam que o Messias chegasse e libertasse o povo de Israel da escravidão dos romanos. Mas, na verdade, ele veio para libertar o mundo da escravidão do pecado. Do pecado, é isso mesmo. E em momento algum a gente vai ver Jesus dando explicação disso. Dizendo, olha gente, assim, eu sei que vocês esperavam o outro, mas não tinha mais aqui com Jesus. Tinha explicação. Ele veio e atendeu a expectativa do Pai. Ele tinha um chamado, ele tinha uma obra para fazer, ele tinha dons que capacitavam ele a fazer isso. Exatamente. E foi isso que ele fez. Exatamente. E desagradou muita gente, desagradou os discípulos, desagradou fariseus, desagradou tanta gente, desagradou principalmente o Império Romano também, que não gostou muito. É isso que mais me impressiona em Jesus. É um dos caráteres assim que mais impressiona, é que com ele não tinha meio termo. Não, ele conseguia desagradar todo mundo. Exatamente. A expectativa dele vinha em quem? De Deus, do De Pai. Deus. Independente do pensamento religioso, independente do pensamento de qualquer outra pessoa, ele veio para cumprir. Exatamente. Aí a gente vê ali os dois discípulos que, quando Jesus foi insultado lá em Samaria, quer que a gente peça para cair um raio, cair fogo e queimar essa gente? Aí Jesus olha para eles: vocês não sabem de que espírito vocês são, né? Tipo, vocês não entenderam o que eu vim fazer aqui ainda, né? E a gente é a mesma coisa. E a gente tem em nós hoje o Espírito de Cristo. Então Jesus, ele vem com esse espírito de salvar, ele vem com esse espírito de amar, de acolher, de curar, e não com um espírito de julgar as pessoas. No momento que Jesus vem ao mundo, ele julga o mundo. Exatamente. Porque quando graça e verdade se tornam possíveis através de Jesus no mundo, ele já julgou o mundo naquele momento, mostrando que o mundo era uma mentira. Então, o julgamento aconteceu naquele momento ali. Bem isso. E aí ele se apresenta: eu sou a verdade. Então, se eu sou a verdade, tudo que estava fora daquilo ali era mentira. Não existe meia verdade, meia mentira. Exatamente. Então, assim, ele julga. Sim, não. Pronto. Então, a presença dele já julgou. Então, assim, o que acontece com esse mundo julgado e condenado? Ele diz: beleza, agora eu vim, mas eu vim para salvar. Então, todos nós, quando a gente erra, a gente sabe que errou. Não adianta. Bem isso mesmo. Não, eu não sabia. Não. Sabia? A gente sabia, sim. Sabia, sim. Não sabe o número do mandamento, mas sabe que errou. Mas sabe que errou. É bem isso aí. E aí Jesus vem e ele vem com esse espírito salvador. E aí é que ele diz para ele: gente, eu sou o Salvador.
eu sou a luz do mundo, para que vocês não andem em trevas, para que não tropecem. E aí, né, a gente tem todo o ensinamento de Jesus, quem ele era, exatamente. Mas ele vem e ele salva. E aí nós, qual que é o nosso papel hoje, enquanto filhos de Deus, enquanto igreja? É estender essa salvação. É isso aí. É anunciar esse evangelho que salva, que cura, que liberta, que aproxima as pessoas de Deus. E às vezes o que a gente vê a religião fazendo ainda, desde aquela época e continua muitas vezes fazendo, é se colocar como juiz, apontar as pessoas, porque imagina-se que essa é a expectativa que Deus tem, que a gente ande certo e que cobre dos outros que eles andem assim e tá. Mas não, isso é a expectativa que o mundo tem. Exatamente. Essa é a expectativa que os outros têm. Mas o que Deus espera, qual que é a expectativa de Deus em relação a nós, é a seguinte, que da mesma forma que nós fomos amados, que nós venhamos a amar os outros também. Exatamente. Agora, se eu vou viver por aquilo que os outros esperam, eu vou ter que tentar atender a religião, e se eu atender a religião, eu vou magoar outros, e se eu tentar atender os outros, eu vou magoar a religião. E assim eu vou ficar desagradando todo mundo. Exatamente. A gente vê muito, né, Tiago, que os povos, né, as nações, elas estavam muito presas, e aquilo, a expectativa na religião estava tão impregnado que quando Jesus veio com a quiboa, né, e deixou a nação de molho na quiboa, não, isso aqui tem que cair por terra, isso aqui precisa ser limpo, vocês precisam enxergar a verdade. Desde a época de Jesus até agora, não tem sido fácil falar a verdade. Não, com certeza que não. Um mundo que vivia na mentira, a verdade ofende. É exatamente isso. Exatamente. A verdade ofende. Que, né, mostrar que a expectativa não vem do tradicionalismo, e sim da verdade que vem de Cristo, né, abala muitas pessoas. Com certeza. E assim, se a gente olhar hoje, as pessoas estão dentro da igreja e vivendo frustradas, tristes, porque elas entendem que elas não estão atendendo a expectativa de Deus a respeito delas. Elas ainda têm algumas falhas que carregam, ainda caem em determinados pecados, ainda falha, e aquilo vai frustrando, aquilo vai doendo. Mas, na verdade, Deus nunca colocou em nós a expectativa de que nós, com o nosso braço, nos tornaríamos perfeitos. Exato. Pelo contrário, por isso que ele vem como Salvador, não como professor, não para ensinar, ou pelo menos não só para ensinar, mas principalmente para salvar. Uma pessoa que está se afogando, ela não precisa que alguém jogue um livro para ela. Está se afogando? Sim, então pega aqui 7 passos para aprender a nadar. Vai morrer afogado, não se leu primeiro. É bem isso aí. Mas o que Jesus vem e faz? Ele salva, e depois ele ensina você a não cair na água daquele jeito, porque você não sabe nadar. É isso aí. Então assim, ou aprende a nadar, ou não vai mais lá. Você tem escolha, ou não vai mais, ou aprende a nadar. Mas assim, você faz isso fora. Você tira a pessoa primeiro da situação de perigo, para depois ensinar ela. E a mesma coisa que Deus faz, só que enquanto a gente não se permitir ser salvo, a gente vai viver frustrado. É bem isso aí. Porque a primeira expectativa que Deus tem em relação a nós é que sejamos salvos. É isso aí. Isso é incrível. Então Jesus ele vem primeiro como Salvador. Então permita-se ser salvo. E entenda que você precisa ser salvo. Exatamente. Então aí depois que Deus cumprir que você deixar ele com essa expectativa cumprida, deixou ele te salvar, aí ele vai te mostrar um mundo novo, vai te mostrar uma maneira diferente de viver, mas que se você não conseguir, que se você cair, ele vai continuar te levantando. Não é aquilo assim, eu fui teu Salvador até aqui, agora daqui em diante é contigo. Não, ele nunca deixa de ser o nosso Salvador. Porque nós estamos limitados. Exato. E nós vamos estar limitados até que ele venha. Nós estamos limitados a esse corpo, nós estamos limitados no tempo, estamos limitados no espaço, é isso aí, em recursos. Então a gente vai precisar muitas e muitas vezes ainda de um Salvador. Exatamente, isso é perfeito. E sabe, Tiago, eu olhando para todo esse cenário, né, olhando para tudo isso e olhando muito sobre esse tema que a gente trouxe aqui nessa noite, né, eu pensei, eu e o Espírito Santo com os nossos botões, né? Isso aí. Eu disse, Espírito Santo, tu deu esse tema, agora bora mover, né, para que a coisa saia do papel, né? Sim. E eu pensando, digo, Senhor, né, vamos lá, expectativa nos outros. Pá! Lucas 10, 38 ao 42. Tiago, tudo isso aqui que a gente falou até agora se resume em 3 pessoas numa passagem. Claro que tem
muitas outras experiências, né, Sim. no livro, na Bíblia, mas essas 3 pessoas aqui dão um exemplo claro de expectativa, né, de execução e de verdade. Quer ver? Eu acredito que todo mundo já leu essa passagem ou escutou, que é o exemplo de Marta, Maria e Jesus. Aham. 3 pessoas que dão um exemplo extraordinário Sim. de expectativa, né, e de verdade e de execução. Olha só, pessoal, eu vou ler para vocês, é só um breve relato para você saber o norte da coisa. Então, anote aí. Lucas, o capítulo 10, o versículo 38 ao 42. Eu e o Tiago, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Caminhando Jesus, né, e os discípulos chegaram... Não, deixa eu ver aqui, é isso mesmo. Caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, gente, Marta, gravem, Marta. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe: me ajude. Jesus, está vendo aqui o meu esforço? Está vendo que eu estou aqui ocupada? Né? Me ajuda, fala alguma coisa. Aí, né, pediu e levou, né? Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Gente, nós temos aqui uma visão clara, uma visão muito clara, do tema dessa noite, Sim, que é a expectativa com certeza. nos outros. Exato. Né, Tiago? Se a gente for olhar, Marta, ela não é que ela estava errada, gente, de maneira nenhuma. Ela estava preocupada para oferecer o melhor para o Senhor, o melhor, né? Porém, Maria, ela estava ansiosa em escutar a verdade, né? A Marta estava preocupada na expectativa de criar uma boa impressão. Sim. Em cima no esforço dela, né? No esforço dela. Ela queria servir. E o que ela estava fazendo ali? Ela estava fazendo aquilo que ela sempre viu, aquilo que ela aprendeu. Exatamente isso. O que era uma pessoa de Deus? Era alguém que servia, trabalhava um monte, fazia. E Maria fez diferente. Disse: não, eu não vou fazer. A verdade está na minha frente. Aquele que sabe tudo está aqui. Exatamente. Eu quero é conhecer. Exato. A verdade está na minha frente. Essa é a expectativa que eu preciso criar. A expectativa nele. Exatamente. Né? Enquanto Marta estava preocupada, né, no esforço. Né? E engraçado é que a gente vê na fala de Marta que na ideia dela era isso que Jesus esperava dela. É isso aí. Tanto que ela chega e diz assim, tipo, eu estou fazendo a coisa certa, o senhor não se importa que a minha irmã não está fazendo o que deveria? Sim. Não, só um pouquinho, Marta. Na verdade, ela está fazendo o que deveria. Isso aí. Você que está fazendo aquilo que não precisa. Não precisava. Bem, isso mesmo, né? A gente vê muito claro, essa visão muito clara, né? De que as pessoas estão presas a esse tradicionalismo. Marta estava presa na tradição. Sim, naquela ideia de esforço, daquele serviço assim. Exatamente. Que é o servir ser mais importante do que a pessoa. Exato. Poxa, a verdade estava ali, de carne e osso, em poder, né? É aquela, quando Jesus fazia uma cura, e eles ficavam bravos com Jesus, porque curou no sábado, está carregando a cama no sábado. Então, peraí, quem é que fez a lei? Deus. Quem é que curou no sábado? Deus. Então, peraí só um pouquinho. Está usando a lei para acusar Deus? Então, tipo, é que nem alguém lá na minha casa me repreender porque eu não devia fazer aquilo na minha casa. Isso. Tu está pintando a tua casa de verde, mas a tua casa, tu deveria pintar de vermelho. Tá, mas quem é que disse que deveria ser vermelho? Tu mesmo. Pois é, agora eu estou dizendo que é verde. A casa é minha. É isso aí. E aí, parece que a mente fica cauterizada, né? Fica presa, enraizada numa tradição, enraizada numa maneira de entender as coisas. Exatamente. E aí fica preso. E claro que, como a gente comentou, isso não se resume somente no espiritual,
né? De você criar a expectativa na verdade certa que é Cristo. Mas isso vale, querido, para o seu dia a dia, no trabalho, né? Não crie expectativa em pessoas. Sim. Né? Tá no seu trabalho, tem uma oportunidade que surgiu, uma promoção que te surgiu, não comece a criar expectativa nos outros. Não. Cara, se você criar expectativa em Cristo, cara, aquilo ali vai ser consequência na tua vida. Com certeza, você nunca vai ser frustrado. Agora, quando eu espero de alguém que não o Senhor, cara, isso Não adianta. a chance de você se frustrar é muito grande. Exatamente. Porque a Bíblia diz que em Deus não há sombra de variação. Deus não é hoje de um jeito, amanhã de outro. Não. Então, assim, você pode criar uma expectativa total nele porque não vai ter mudança nele. Bem isso mesmo. Ele não vai mudar. Hoje ele é fiel, amanhã ele continua sendo fiel. Hoje ele ama e amanhã ele continua amando. Só que a gente não consegue entender que Deus ele é eterno, a forma dele fazer, ele é eterno e imutável. Porém, os tempos mudam. A maneira como Deus trabalha em determinados tempos também é diferente. Até porque assim, se um lugar está pegando fogo, o que eu vou usar para apagar? Água. É isso aí. Meu carro precisa andar. Vou encher o tanque com água. Porque se água funcionou para apagar o incêndio, vai funcionar para fazer meu carro andar. Não, ali é gasolina. Só que se eu inverter, dá problema? É isso se eu botar água no tanque do meu carro e gasolina no fogo, o negócio vai ser complicado. É isso aí. Então assim, mas a lógica é a mesma. Cada situação ela vai ter a sua cura. Cada situação vai ter a sua solução. Exatamente. Mas é o mesmo que opera. Então, o mesmo Deus opera tudo em todos, a palavra diz. Então, o mesmo Deus vai operar no Guilherme de uma maneira, vai operar no Tiago de outra, vai operar na Maria de outra, vai operar no Pedro de outra, mas o Deus é o mesmo. E a intenção é a mesma, amor é o mesmo. É o mesmo. Só que a forma de operar é diferente. Então, por isso que a minha expectativa ela também não pode ser na forma de operação. Exatamente. Se Deus fez o milagre dele daquele jeito, vai pra fazer mim para vai mim ter também. Exato. E aí não acontece daquele jeito, se frustra. Diz, poxa, me disseram que em Deus eu não teria frustração, mas olha aí, esperei nele e me frustrei. Não. Você esperava que Deus agisse daquela maneira. Então a tua expectativa não estava em Deus, estava na maneira. As pessoas muitas vezes querem, vamos supor, né? As pessoas estão à frente do mar e querem atravessar o mar que nem o Mar Vermelho. Né? Querer atravessar, mas às vezes Deus quer te fazer andar sobre as águas. Existem duas formas de atravessar o mar. Eu diria que existe mais, né? Mas digamos, né? Não, mas do sobrenatural. Do sobrenatural, né? As pessoas querem, muitas vezes, pensam que aquilo ali é só aquilo ali. Não. Né? É que nem você disse, o modo de operar acontece de determinadas maneiras para diferentes pessoas. Com né? certeza. Já que as pessoas estão delimitadas, não, se Deus abriu o Mar Vermelho, vai ter que acontecer comigo a abertura do Mar Vermelho. E às vezes Deus manda um barco te buscar. Exato. Não vou subir no barco porque Deus é o Deus que abre o mar. Não. É isso aí. Entende? Mas o mesmo Deus que abre o mar, esse mesmo Deus, quando ele foi pregar, ele disse para Pedro, traz o barco aqui perto, deixa eu subir no barco para pregar. Mas ele não podia ter se levantado, levitado, voado. Sim. Podia, mas ele escolheu subir no barco. Exato. Perfeito, E ele não foi menos Deus por causa disso. Exatamente. Porque naquele barco depois ele fez um milagre que transformou a vida de Pedro. Então, a nossa expectativa ela tem que estar em Deus e somente em Deus. Somente, exatamente. Sabe? No meu Salvador e não na forma como eu acho que Ele vai me salvar. Às vezes a gente está com um problema financeiro e a gente imagina que Deus vai mandar o dinheiro. E às vezes não, às vezes vai acontecer, como já aconteceu comigo, de eu esperar o dinheiro e ele não vir. E aí eu tentar dar o meu jeito, quando eu fui pagar o boleto, ele estava pago. Olha só, né? Eu fui pagar e já estava pago. Aconteceu com o imposto do meu carro, eu não tinha dinheiro para pagar. E eu estava muito preocupado. E tentando achar de alguma forma, e orando, pedindo Deus, né? E aí até que depois de um tempo surgiu o dinheiro, eu digo, vou pagar. Aí quando eu fui pagar, estava quitado. Olha só. Então assim, eu esperava que Deus fizesse de uma maneira, mas Ele fez de outra. Então assim, eu estava ansioso com algo que já estava resolvido e eu só não sabia. E muitas vezes na vida da gente é a mesma coisa. Deus ele já resolveu, já fez, mas assim, a gente continua a expectativa de que aconteça daquela forma. E nem sempre vai ser assim. A gente também acha que na igreja a gente vai vir e vai servir de determinada maneira. Eu queria ir para o louvor, eu queria ir para a mídia, eu queria pregar, não, eu queria ficar na recepção. Eu estou me sentindo frustrada porque eu queria estar em tal lugar e não estou ali.
Cara, quando que Deus fez um contrato contigo dizendo assim, ó, me aceita, Essa vai ser, né? Não. E assim, ó, você não é menos filho porque está sendo menos Marta. Sim, exatamente. Porque a gente vê uma servindo e o outro ouvindo. E a que estava ouvindo naquele momento estava fazendo a coisa certa e não aquela que estava servindo. Vai ter momentos Que você precisa... que você vai servir. Exatamente. Existem os dois lados da moeda, né? Com certeza. E Tiago, nessa sua vivência que você acabou de contar para a gente, né? Sobre determinada situação, tem uma passagem na palavra, lá em Atos 3, que fala sobre Pedro e João, né? Que eles estavam indo para uma cidade. E no portal daquela cidade tinha um aleijado, uma pessoa deficiente, né? Sim. E essa pessoa ela era colocada todos os dias ali para pedir esmola, né? Para pedir esmola. Essa pessoa todos os dias, a palavra conta, que ela era carregada até o portal da cidade. E Pedro e João estavam adentrando na cidade, e daí esse aleijado falou assim, me vê uma esmola, né? Eu preciso de esmola. E Pedro e João disseram assim para ele, olha para mim, né? A palavra relata isso, olha para mim. A palavra conta que o aleijado ele ficou olhando, né, fixamente para os dois e esperando algo, né? Sim. Porém, eu achei tão engraçado que no último versículo que conta dessa história, os discípulos eles falam assim, eu não tenho prata e nem ouro para te dar, mas o que eu tenho, eu lhe dou. Seja curado, em nome de Jesus, ande. Levanta e ande. O que eu acho incrível nessa história é que o rapaz, né, o aleijado, ele estava na expectativa de ganhar somente a esmola. Mas o que Cristo tinha para a vida daquele rapaz era muito mais que uma esmola. Ele superou a expectativa desse rapaz. Com certeza. Não era a esmola que ia fazer esse aleijado andar, mas sim o poder de Cristo. Amém. Né? E a gente vê muito isso nas inter-relações entre nós cristãos um com os outros. Sim, sim. Será que nós estamos dando esmola? Em vez de dar aquilo que a gente recebeu de Será Deus? que a expectativa é esmola? Ou será que é o poder de Cristo? Com certeza. Né? É bem isso aí. E nessa questão, nas relações que a gente tem, é interessante a gente não colocar sobre as pessoas com quem a gente se relaciona um peso injusto. Isso. Sabe? Eu colocar na minha esposa uma expectativa de que ela me sirva, expectativa de que ela não erre, expectativa de que ela haja de determinada maneira. Isso não é justo. Porque acaba vindo o contrário também, às vezes casamentos terminam, amizades terminam, porque eu coloquei uma expectativa injusta no outro e ele não correspondeu. E às vezes também veio de lá para cá e também não correspondeu. Exatamente. Então, às vezes a gente também coloca uma expectativa num pastor, numa pastora, num líder, injusto. E isso não é legal. Aí depois, poxa, não correspondeu, eu saio da igreja. O líder não fez o que eu queria, eu não vou mais naquele GC, mesmo. não vou mais, não frequento mais lá, porque não correspondeu à minha expectativa. Isso não é justo. Sabe? Então, essa questão de a gente não viver pela expectativa do outro, a gente também não colocar no outro uma expectativa injusta. Porque no momento que eu coloco uma expectativa em cima de alguém, eu estou sendo juiz sobre ele. Exatamente. Eu estou dizendo o seguinte, se você não fizer isso, você está abaixo do que deveria. Então, colocar expectativa em alguém é julgá-lo já. Exatamente. Está dizendo o seguinte, isso é o que é esperado de você. Então, você ou faz isso, ou você errou. Ou você está abaixo, ou você falhou. Então, quando eu coloco uma expectativa, eu estou me colocando no lugar de juiz. Exatamente. Então, isso também é complicado, porque como que eu me relaciono dessa forma? Essa é incrível, né, Tiago? A expectativa, né, errada, ela traz umas consequências, né, que a gente não pode consertar. Não existe conserto para uma consequência, né? Relacionamentos, como você disse, se acabando, cada vez pessoas mais desempregadas porque o trabalho não correspondeu àquilo que a Sim. pessoa achava, né? Cada vez igrejas mais vazias porque as pessoas criam expectativa em pessoas, não criam expectativa, né, em Cristo, que é o ser certo em se acreditar e colocar a sua expectativa. Então não existe, querido, para a gente finalizar nossa conversa, senão a gente iria longe falando sobre esse tema,
mas crie a expectativa. A única forma de você ser bem-sucedido, a única forma de você viver uma vida leve é colocando a expectativa lá, em Cristo. Exatamente. Né? E entenda que Deus não espera de você que você seja um filho perfeito. Ele só espera de você um filho. Exatamente, somente isso. Somente isso. Que bom, Thiago. Foi assim uma noite muito bacana, com essa conversa extremamente relevante. Com certeza. Eu espero que você tenha aproveitado demais esse bate-papo e ouça esse bate-papo quantas vezes forem necessárias. Lembrando que ele fica aqui na playlist da UVEC, então fica à vontade. Toda vez que você se frustrar, relembre esse bate-papo. Relembre, porque, querido, não existe pessoas no mundo que vai criar uma expectativa. Existe somente Cristo, Deus e Espírito Santo, que são os especialistas. Com certeza. Né, em te fazer uma vida leve e abundante aqui nessa terra e na eternidade. Então vamos parar, porque senão nós vamos longe. Querido, que você tenha uma noite extremamente abençoada. Tiago, obrigado. Eu que agradeço. Pela sua presença, né? Que venham mais bate-papos contigo. É muito bom sempre conversar com você. Querido, que Deus te abençoe. Até o próximo painel. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.